Como é que a gente sabe se uma pessoa é alta ou ela é baixa? A gente precisa medir ela, né? E para medir, que instrumento que a gente usa para medir? Bom, uma fita métrica, né? Certo, e aí depois que a gente mediu essa pessoa, como é que a gente descobre se a gente já definiu, se a gente já tem a nossa resposta? Não, porque na verdade a gente precisa de uma referência do que é alto e do que é baixo. Então vocês estão vendo como é que quando a gente precisa descobrir alguma métrica ou precisa comprovar alguma coisa que a gente faz, a gente sempre vai ter que ter algum instrumento e alguma referência daquilo que a gente quer provar, certo? E aí, seguindo esse raciocínio, como é que a gente descobre se um atleta está em forma ou não para uma competição? Pergunta extremamente complexa, hein? Ela é tão complexa que eu vou sugerir para vocês pausar o vídeo agora e pelo menos por uns 2 minutos vocês pensar em tudo que vocês ouviram até agora a respeito de princípio de treinamento, do treinador de vocês. Se alguém alguma vez já respondeu essa pergunta para vocês, certo? Vamos lá. Bom, por agora você já deve ter concluído que existe uma lacuna gigantesca para a gente preencher em volta dessa pergunta, né? Mas felizmente alguém já pensou nisso aí pra gente. E essa pessoa é o chamado treinador dos treinadores, o americano Joe Fryer. Joe Fryer é cofundador do software Training Peaks, é um treinador de mais de 40 anos de experiência, principalmente relacionado às tecnologias, as primeiras tecnologias que existiram, até questão de frequência cardíaca da Polar e entre outros mecanismos de métricas como medidor de potência. Ele foi um dos pioneiros de tudo isso, né? E ele tem esse software que é o Training Peaks, que na minha opinião é indispensável para quem pensa em um treinamento organizado, avançado, né? Então dou todos os créditos a ele, inclusive as métricas que a gente vai falar a partir de agora a respeito de nível de estresse, são todas criações dele e da equipe dele, obviamente. Mais para frente a gente vai falar exclusivamente os próximos assuntos, sempre levando em consideração a questão do software do Training Peaks, porque sem ele realmente não tem muito o que fazer e muito o que comprovar, certo? Mas falando agora dos níveis de estresse, a gente vai começar com essa medida que se chama TSS, Training Stress Score. O TSS ele é uma forma de qualificar ou quantificar uma carga de trabalho no treinamento de um atleta. E essa unidade ela leva em consideração duas variáveis, a intensidade e a duração do treinamento. Bom, existe uma fórmula, né, para determinar o TSS como unidade de medida, e essa fórmula realmente ela não vai ser tão importante para a gente discriminar ela passo a passo. Isso a gente deixa para o próprio Training Peaks fazer essa conta pra gente, né? Porque obviamente o objetivo deles é facilitar a nossa vida, certo? E aí a gente volta na nossa questão, né? De quanto de estresse, quanto de nível de estresse a gente vai gastar numa competição como o Ironman? Essa é a pergunta que a gente vai querer responder agora, que eu quero passar para vocês. Então, voltando ao nosso exemplo anterior da estatura, né? O TSS, Training Stress Score, essa vai ser a nossa unidade de medida para medir a intensidade do treinamento, que vai basear todo o nosso trabalho de planejamento para você atleta. Mas nessa série que eu vou apresentar para vocês a respeito dessa desconstrução dos princípios de treinamento, eu vou tomar uma estratégia diferente. Eu não vou aqui me ater a termos muito técnicos, muito complexos. Nós vamos tentar fazer uma coisa de trás para frente, para que fique mais motivante para vocês até a querer entender o processo, né, que cabe a vocês atletas, né? O treinador obviamente vai ter um trabalho maior para ver toda essa complexidade do planejamento, mas claro que isso aí já é o meu papel, então meu objetivo aqui é deixar um pouco mais claro para vocês, caso vocês se interessem realmente em treinar baseado em níveis de estresse, certo? E aí vocês vão perceber a gigantesca diferença do que é um treinamento baseado em níveis de estresse para um treinamento baseado na boa fé de um treinador que
que vai tentar descobrir de alguma forma que eu ainda não consigo entender sem ter, que não tem essa ferramenta tremenda que é o Training Peaks e essas métricas todas construídas aí pelo Joe Fryer e a sua equipe. Bom, primeira regra que a gente vai ter que aprender com relação ao TSS, ao stress, o que é? Um atleta nunca vai conseguir um valor maior de 100 TSS em 1 hora de treino. Então essa é a regra principal, geral, a respeito desse conceito, né? O máximo que a gente consegue acumular de carga de estresse é a unidade são de 100 TSS no intervalo de 1 hora do máximo esforço seu. Então essa é a primeira referência que a gente vai se basear para fazer todas as outras contas a respeito às intensidades da sessão de treino, certo? Então, 1 hora no máximo de esforço é igual a 100 TSS. Não pode passar desse valor de 100. Então, fatalmente a gente sabe que já é muito difícil fazer uma sessão de treino com 1 hora de duração no máximo da sua capacidade, quem dirá uma série de sessões que acumulam durante a semana de treinamento de um atleta em intensidades submáximas, né? É por isso que existe o planejamento de um treino, existe um treinador por trás disso, para que a gente consiga construir uma onda de intensidades com relação a volume, frequência e intensidade de treinamento, de forma com que ele consiga completar todas essas tarefas semanais de evolução do seu planejamento, né? Senão não teria muito sentido, né? Se a gente fizesse sempre tudo ao máximo, atualmente ou a gente ia se lesionar ou não ia conseguir o máximo do rendimento e acabar entrando em overtraining e assim por diante. Então essa relação é muito importante, saber como é que a gente constrói essas curvas, né? Que existem até na literatura, mas existe uma forma muito geral, muito generalizada, e aqui com o Training Peaks a gente consegue realmente criar um contexto muito óbvio, muito claro em forma de gráficos e identificar assim até que ponto é que a gente consegue chegar com um determinado atleta em níveis de estresse. E aí é que entra a questão das zonas de treinamento, né? Mas não aquelas zonas de treinamento que vocês estão acostumados a ver em qualquer site a respeito de que existe uma zona de treinamento para tudo, né? Não é muito bem assim, né? Na verdade, existem zonas de treinamento para cada modalidade, para cada disciplina que você está fazendo. E aí existem percentuais, existem protocolos de várias pessoas, vários estudiosos aí do esporte, mas isso aí tudo, como eu falei, se você tem um treinador e eles realmente já seguem uma linha de um protocolo específico, o Training Peaks também vai te ajudar isso, porque ele tem uma série de protocolos lá dentro, e aí sim a gente vai estar começando a entender o processo de um planejamento avançado de treinamento. E aí isso aí é um fator chave. Tendo isso como outra referência, a gente consegue entender realmente qual a intensidade necessária para fazer uma competição de Ironman. Essa tabela, inclusive, já até existe. Qual o fator de intensidade que um atleta amador, um atleta de elite consegue concluir uma prova de Ironman. Esse fator de intensidade é uma outra métrica do Training Peaks, muito importante, mas também bastante complexa. E eu vou jogar também ela aqui na nossa conversa para vocês entenderem como existem várias referências que muitas pessoas não estão usando, certo? O que a gente precisa realmente saber é como é que a gente consegue atingir esse fator de intensidade na competição. Claro que antes disso, como é que a gente consegue somar um acúmulo de carga, um acúmulo de níveis de estresse para chegar na competição e ter capacidade de concluir ela naquela intensidade específica que de acordo com aquela tabela e como referência a gente tem, né, a gente consegue ter a certeza de que, bom, realmente a gente consegue finalizar o Ironman nesse fator de intensidade. Isso é o chave para a gente determinar aí o nosso potencial, né, o potencial de cada um aí como atleta. Então, voltando à minha afirmação de que vou fazer esse raciocínio de trás para frente, eu vou mostrar aqui para vocês agora qual é um número de carga de estresse que a gente tem que acumular para uma competição de Ironman, certo?
Vocês vão ver os números aqui e vocês vão se perguntar, tá, mas em quanto tempo eu acumulo esse estresse? Quanto tempo eu tenho que levar para acumular isso? Será que eu consigo acumular em tantos meses? Será que eu consigo acumular isso sei lá, em um mês, em 2, em 3, né? Essa pergunta a gente vai ter que tirar em próximo vídeo, certo? Porque daí a gente vai entender quão personalizado que é o planejamento de cada um, porque cada um consegue, como eu falei no outro vídeo anterior, cada um consegue acumular determinado acúmulo de estresse, né? Essa tolerância do indivíduo que é uma questão biológica, né? E aí sim, ver como é que a gente consegue distribuir esse número que eu mostrei para vocês agora, né? Por volta dos meses de preparação. Quanto tempo a gente precisa de preparação para determinada competição? Isso eu sei é uma grande dúvida na maioria dos atletas e eu vou responder isso aí para vocês. Então, acredito que a gente já entendeu mais ou menos uma ideia do que é o TSS, a unidade de medida para níveis de estresse, a importância dela junto à preparação de um planejamento mais avançado. A gente entende que existe uma ferramenta que é necessária para a gente ter, ou o treinador tem, para passar para você, atleta, que vai conseguir mensurar isso aí, graças ao nosso querido treinador dos treinadores, Joe Fryer, a quem eu já tive o prazer até de conhecer num dos cursos dele. E a gente entende agora que existe um número que se deve acumular para chegar em determinada competição em condições. Então agora, próximo vídeo, nós vamos saber em quanto tempo a gente consegue treinar para acumular aqueles números lá e chegar em excelentes condições para a sua prova, certo? Então, até o próximo vídeo, um abraço!